Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cauê Alberto, esse é mais um vídeo oferecido pelo MindZD. No vídeo de hoje a gente tem como tema a hemocromatose. Hemocromatose é um tema que não é tão cobrado na prova do Revalida. Na realidade, eu não estou me lembrando de nenhuma questão que cobraram hemocromatose. E mesmo nas provas de residência também é um tema que aparece pouco, tá? Mas é um tema que é curto, vocês vão ver que a gente consegue saber sobre ele aí de forma rápida, tá bom? Basicamente, aí que eu preparei para vocês são 4 tópicos. No caso seria a etiologia, os sinais clínicos, métodos diagnósticos e os tratamentos aí da hemocromatose. Sabendo esses 4 tópicos aqui, a gente consegue matar aí, a gente consegue preencher tudo que a gente precisa saber sobre a hemocromatose. Não necessariamente tudo, tá? Mas a gente consegue saber bastante sobre a doença. E basicamente a hemocromatose, a gente, se não tiver uma questão, um caso clínico direcionado à hemocromatose, vai ser como diagnóstico diferencial. Então, como diagnóstico diferencial ajuda bastante também, porque aí se consegue já descartar uma alternativa aí da questão, ok? Então, é um tema válido, é um tema que eu acho que compensa a gente saber. Vamos lá, qual é a etiologia da hemocromatose? A hemocromatose ocorre devido a uma mutação, tá? Do gene HFE. Essa mutação aí, consequentemente, lá ocorre um aumento da absorção do ferro no intestino. O ferro aí fica uma quantidade mais alta na corrente sanguínea e, consequentemente, ele acaba parando em alguns órgãos, e esse acúmulo de ferro em alguns órgãos acaba causando aí algumas doenças e algumas alterações nesses órgãos. Os sinais clínicos da hemocromatose. Vamos lá, então a gente fez aqui um mnemônico, na verdade isso aqui é usado bastante dos 6Hs, tá bom? Então, isso, o pessoal quando pensa em hemocromatose normalmente associa esses 6Hs, que não necessariamente são 6Hs, mas a gente usa, tá? Para poder facilitar e para poder memorizar de forma mais fácil. Então, hepatopatia, no caso, a doença do fígado, o heart, no coração, a hiperglicemia, o hipogonadismo, a hiperpigmentação e a artrite, tá bom? Então tá um pouquinho forçado aqui, né, o heart, a artrite, mas tentem decorar dessa forma que realmente acaba facilitando bastante. Vamos lá, então nesse caso aqui dos sinais clínicos, não necessariamente todos eles têm que estar escritos no quadro clínico, né? O paciente de repente pode ter uma doença cardíaca, pode ter aí uma hiperpigmentação e também pode ter umas dores aí, de repente nas articulações, tem algumas dores aí em membros que pode sugerir aí uma artrite, ok? Então, basicamente esses 6Hs é necessário saber, muito importante. Os métodos diagnósticos, a gente tem 5 que a gente precisa saber realmente, tá bom? Então, dosar o sal férico, dosar a ferritina, saber o índice de saturação da transferrina, identificar a mutação do gene C282Y. Assim, não necessariamente a gente precisa ter isso para poder fechar o diagnóstico de hemocromatose, tá? Então, ainda essa identificação não é feita em qualquer local, e não é tão simples, realmente, tá bom? Então, a gente acaba fechando o diagnóstico aí mesmo, sem essa mutação. E a biópsia do fígado, né? Se realmente o fígado já estiver no estágio aí mais comprometido, dá para fazer a biópsia e aí ter mais um sinal aí que sugira a hemocromatose. Em relação ao tratamento. O tratamento, basicamente, que a gente tem a flebotomia. A flebotomia ela é bastante utilizada aí nos casos de hemocromatose. Ela é bastante eficaz, principalmente no início da doença, né? Quando a concentração de ferro está muito alta, a flebotomia aí ajuda bastante a diminuir essa dosagem de ferro e isso ajuda bastante, tá? No caso de uma doença mais avançada, aí, no caso do fígado já estiver realmente comprometido, o transplante de fígado acaba sendo uma alternativa aí nesses pacientes cirróticos, ok? Então, basicamente é isso. Basicamente, o ideal é que a doença seja identificada aí no início, para que possa começar então as flebotomias e com isso a gente consegue controlar a doença, não deixa a doença avançar, não deixa a doença aí atingir determinados outros órgãos que também são extremamente importantes. Legal? Então, basicamente, para a hemocromatose, a gente responder essas 4 perguntas aqui, esses 4 tópicos, a gente consegue saber aí praticamente, eu diria que é o suficiente para as questões, tá? Sabendo esses 4, a gente consegue matar aí muitas questões. E como eu disse, basicamente não existe praticamente questões sobre hemocromatose, mas se tiver,
vocês vão ver que vai ser relacionado a esses 4 tópicos, tá bom? E mesmo que não tenha questão, como eu já disse anteriormente, a gente pode fazer o diagnóstico diferencial e pode acertar a questão com mais facilidade, eliminando aí a hemocromatose, caso o caso clínico não seja direcionado a ela, ok? Então, acho bastante válido aí realmente saber mais sobre a hemocromatose. E vocês sabendo esses 4 tópicos aí, vocês vão ver que já vai ajudar bastante. Então, legal, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço para vocês. Espero que o vídeo tenha sido válido. E até o próximo. Um grande abraço.